Vamos aqui no quadro Direitos, Deveres e Eleições, Wickman, com a nossa vinhetinha, Direitos, Deveres e Eleições 2022. Direitos e Deveres. Bom, hoje são 3... Eleições 2022, com o jornalista Paulo Zildeni. Bom, nós temos a participação, é a segunda participação e, por sinal, mulher, a fazer parte do quadro Direitos e Deveres, que é ancorado pelos juízes Dr. Lauro Alexandrino, que é o nosso decano do programa, e o Dr. Cristiano Magalhães, e hoje a gente recebe pela segunda vez aqui nos estúdios da Rádio Princesa FM, a desembargadora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Nádia Guimarães. Eu quero agradecer a minha colega de imprensa, a Renata, que é sempre muito carinhosa com o programa Bastidores do Poder, com a Rádio Princesa, que fez essa ponte para a gente receber a presidente do tribunal. Como segunda mulher a participar do nosso programa, nós já vamos deixar aí nossas saudações à nossa presidente. Bom dia, doutora Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Paulo. Fico muito feliz de estar novamente aqui na Rádio Princesa, no seu programa, e em especial aí em Capanema. Você sabe que eu sou cidadã de Capanema. Tive a oportunidade de receber esse título com muita felicidade e alegria pelo tempo que estive prestando serviços aí em Capanema. Então, fico muito feliz de estar junto com as cidadãs e cidadãos de Capanema. Quero cumprimentar aqui os meus colegas Lauro, Cristiano, muito bom. Estive com o Cristiano ontem no nosso treinamento de juízas e juízes eleitorais, chefas e chefes de cartório eleitorais do Nordeste e do Arquipélago do Marajó, e estarei segunda-feira com o Lauro já também nesse treinamento, pensando em 2 de outubro, dia de se festejar a democracia, de se sair de casa e exercer um direito tão consagrado que é o direito do voto. Bom, doutor Lauro Alexandrino estava no ócio, estava de férias. Eu gostaria que o senhor escutasse os programas anteriores do YouTube, o que o doutor Cristiano falou na sua ausência. Mas seja bem-vindo, doutor Lauro. Estávamos com saudade do senhor. Eu também estava com saudade de todos. Bom dia, doutora Nádia, bom dia, Cristiano, Zildeni, e principalmente um carinhoso também bom dia para todos que nos acompanham, que nos escutam, nos acompanham, e é uma alegria muito grande, as vidas para a desembargadora, a quem admiro muito. Doutor Cristiano, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Bastidores do Poder. Bom dia, Paulo, bom dia, chefa, bom dia, Lauro. É uma satisfação muito grande estar com a senhora aqui. Ontem, realmente, nós participamos de um evento lá, um treinamento. Só peço para o Lauro não ouvir os programas anteriores, não, que é melhor. Para manter nossa amizade, é melhor não ouvir. Se me chamou de desabonitado, tudo bem. Desabonitado. Chefa, só para dizer para a senhora que a Sofia adorou os presentinhos que a senhora deu, viu? Ai, que... Bom, então vamos começar com a presidente do tribunal. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, nós estamos no quadro Direitos e Deveres, no momento Eleições 2022, recebendo a visita da desembargadora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Nádia Guimarães, juntamente com os doutores Cristiano Magalhães e o doutor Lauro Alexandrino. Bom, é uma pergunta óbvia que a gente não pode deixar de fazer. Mas, desembargadora, nós seremos o FONA na apuração dos votos ou a gente vai ter aí uma surpresa e a gente passar um pouquinho, não sermos o FONA, porque nós temos aí 88,51% das nossas... nós temos biometria, só 88%, num raio de um total de 6.082.312 eleitores.
Temos aí 88,51% com biometria. Sem biometria, mais de 690 mil eleitores sem biometria, totalizando aí 11,49%. Nós estamos aí preparados para uma eleição rápida no estado do Pará ou vamos continuar sendo fona? Paulo, nós estamos trabalhando para que isso não ocorra. Lembrando que nós vamos transmitir os dados para o Tribunal Superior Eleitoral e ele que irá totalizar os votos nesta eleição, como fez na eleição municipal há 2 anos atrás. É importante dizer que esta eleição nós temos 5 votos para que o eleitor faça a sua escolha na cabine de votação. Então, o que é importante? Primeiro, o eleitor e a eleitora irem com seu lembrete e já terem previamente verificado a representante ou representante que desejam que os represente durante 4 anos. Segundo, vamos chegar cedo às sessões eleitorais. Por que a importância de chegar cedo? Porque você exerce o seu direito ao voto e depois aproveita o seu dia, o seu domingo. Isso é importante. Nós iremos coletar no dia da eleição a biometria dos que estão biometrizados. E aqueles que não foi possível a coleta de biometria em razão da pandemia, porque nós estávamos com 100% do nosso eleitorado biometrizado. Veio a pandemia, que atingiu o mundo todo, e isso nos causou que tivéssemos hoje uma parte do eleitorado ainda sem biometria. Mas é importante dizer, Paulo, e aqui eu peço, em primeira mão, eu acredito que eu esteja falando deste assunto, é que nós importamos os dados da identidade, que onde é coletada, você sabe, a digital das pessoas. Nesses dados, se quando aquela eleitora e aquele eleitor, mesmo não tendo realizado a biometria conosco, colocar digital e nós conseguirmos identificar que ele já tem a digital, vai ser muito importante, porque nós vamos importar esses dados do arquivo que existe, no caso da identificação, do setor responsável pela identificação, e ficará muito mais, eu diria, seguro para o próprio eleitor, que com a sua digital já consegue rapidamente exercer seu direito ao voto e ir à cabine. Porque 5 votos requer um tempo maior, as pessoas têm que ter paciência na hora de exercer o seu direito de votar. Quando estamos no processo democrático, tem que ter paciência. Então, 1 minuto a mais não vai fazer tanta diferença, contanto que fique tranquilo. Agora, desembargadora, com relação, nós discutimos no sábado passado com o doutor Cristiano, mas também é muito pertinente, que o assunto está muito fresquinho na mídia, sobre a proibição do uso do celular, que não é mais permitido entrar na cabine de votação. Eu havia perguntado para o doutor Cristiano sobre das autoridades que queiram... Sempre vai ter um que vai querer... vou entrar com o celular. E nós temos uma lei que proíbe. Eu gostaria que a senhora reforçasse isso no ar para os nossos ouvintes, que lei é para ser cumprida, não é para ser questionada. Eu acredito, Cristiano, que é importante o eleitorado entender que sempre existiu a proibição de você ir à cabine com o celular. E por que essa proibição? Essa proibição, primeiro, nós temos que garantir o sigilo do voto. E esse sigilo ele é garantido não só para o eleitor ou a eleitora que está na cabine, porque isso é uma segurança da eleitora e eleitor. O sigilo do voto é um direito nosso, nós que exercemos o voto, e para a própria sociedade, porque garante uma certa segurança na própria sociedade, de não identificação dos votos exercidos por A ou por B. Eu acredito que as pessoas que vão votar, e nós temos o povo paraense, é um povo ordeiro, pacífico,
não acredito que teremos problema em relação a esse fato. A eleitora ou eleitor irão colocar o seu celular no local de visibilidade, onde poderão ficar atentos, e ingressarão na cabine, exercerão o seu direito ao voto, após pegam o seu celular sem problema nenhum. E eu não vejo problemas em relação a isso. Ontem nós tivemos com 42 magistrados, inclusive conversamos sobre isso, eles são da mesma opinião, e eles estão, com certeza, com a responsabilidade de qualquer eventual fato que venha a ter necessidade da adoção de alguma medida. Os magistrados, com certeza, e magistradas adotarão com a prudência que sempre realizam suas decisões. Eu fico tranquilo em relação a esse assunto, quero tranquilizar aqui o eleitorado, vá à nossa sessão e vote. Fique tranquilo, nossos mesários estão lá para lhe atender e, principalmente, lhe orientar em relação à questão do uso do celular na cabine. E, Paulo... Sim, pode falar, doutor Cristiano. Para complementar o que a desembargadora falou, ontem nós conversamos, chegamos num consenso que no momento da eleição a gente vai tentar ir avisando logo na própria fila, porque muita gente às vezes desconhece isso aí ou não teve acesso, e a gente vai tentar avisar logo nas filas de votação de que na hora do voto vai ser proibido, para que a pessoa não seja surpreendida naquele momento que olha. Então a gente já vai avisando, já vai conversando. A imprensa tem batido muito em relação a isso, então assim, as pessoas estão conhecendo, mas nem todo mundo conhece, para que naquele momento ali, na salinha ali para votar, a pessoa não se sinta constrangida ou surpreendida, e aí cria essa confusão. Mas as autoridades, algumas situações assim, se a autoridade estiver trabalhando, são outros 500. Mas se ele for exercer o direito ao voto, ele não pode efetivamente usar o celular, não pode andar armado lá na hora da sessão eleitoral. Então, eles têm que dar o exemplo. Nós somos o exemplo disso. Eu não posso chegar numa outra sessão eleitoral, armar meu celular, aí eu vou dizer, não, é porque eu sou juiz eleitoral. Não existe isso. As pessoas têm que ter bom senso e todo mundo tem que ajudar a gente, que a festa seja cívica e seja boa, como disse a desembargadora. Então, assim, todo mundo quer votar, todo mundo quer escolher seu candidato. Serão raros, se existir contra esse entendimento aí, vai criar confusão. Eu espero que, pelo menos em Igarapé-Açu, ali na quinta zona, isso não aconteça. Pode ter certeza que todo mundo resolveu os problemas. É uma festa cívica, nós vamos escolher os nossos representantes para os próximos 4 anos. E tudo pode ser feito. A desembargadora tem feito reuniões, tem feito cursos, demonstrado para a gente. As decisões elas têm saído muito em cima do voto agora. Mas mesmo estamos tendo treinamento. Então o TRE está se botando à disposição de tudo, treinando o juiz, o servidor, treinando o mesário, treinando todo mundo para que a festa aconteça de forma bem tranquila para todo mundo. Cristiano, só complementando, iniciaremos campanhas também, contamos com você, Paulo, que tem nos dado sempre apoio, divulgando o papel da Justiça Eleitoral, divulgando a importância do voto, e é só agradecimento à Rádio Princesa por isso. Contamos com pessoas como você, justamente para essa campanha de conscientização, não só do voto, mas também de todo esse processo eleitoral e da harmonia que precisamos ter numa sessão eleitoral. Com certeza. Bom, são 10 horas e 45 minutos, a gente ainda tem mais um tempinho com a desembargadora, mas eu quero falar aqui de uns números. O Brasil tem 156.454.011 eleitores, tá? Com biometria nós temos 75,52%, sem biometria 24,48%. Público, vamos aqui, ó, nós temos no Brasil um perfil eleitoral mais mulheres eleitoras, com 53%, masculino 47%. Então, no universo
feminino, são mais de 81 milhões de mulheres que vão às urnas, estão aptas a votar, contra 73 milhões. Quem não informou são 36.782. Os dados que são importantes nós divulgarmos, que no exterior também as mulheres são as maiores, são 408.055 mulheres aptas a votar fora do país. Masculino, quem vive fora do Brasil, são 289.023 homens aptos a votar. No estado do Pará, deu meio a meio, 50% feminino, 50% masculino. Mas quem não informou, apareceu aqui 287. Agora, um dado importante, que são os números dos eleitores, que aumentou bastante no estado do Pará. Em 2014, o número era 5.188.450 eleitores. Em 2018, passou para 5.499.283. Aumentou aí mais de 300 mil novos eleitores em 2018. Já em 2022, na presidência, na administração da desembargadora Nájila, o número saltou muito, muito. De 5.499.000 foi para 6.082.312 eleitores. Um incremento de 583.029 novos eleitores. Desembargadora, é um número que interessa muito, não só aos candidatos, mas o interesse também dos jovens, que foram muitos jovens que se alistaram para votar, se tirar o seu título. Eu gostaria que a senhora comentasse. Paulo, eu digo que a Justiça Eleitoral ficou muito feliz quando ela percebeu esse aumento e esse incremento de eleitoras e eleitores. Isso é importante, é maior participação. Os jovens precisam realmente conhecer o processo eleitoral, conhecer o processo de escolha de representante e representante. As representantes e os representantes irão o quê? Irão realizar políticas públicas que irão impactar na vida desses jovens. Então, eles precisam se inteirar desse processo. E nós percebemos que eles começaram a querer tirar o título de eleitor. Nós realizamos muito, Paulo, itinerantes. Por que nós realizamos itinerantes? Nós sabemos a grandiosidade que é nosso estado e que muitas vezes as pessoas, para se deslocarem à sede, aonde fica a nossa zona eleitoral, nem sempre é possível. Às vezes por uma questão econômica, às vezes por uma questão de locomoção, enfim. Nós temos, afinal, quilombolas, indígenas, nós temos ribeirinhos e muitos eleitores e eleitoras na área rural. Então, esse incremento se deu muito em razão dos nossos vários itinerantes que os juízes participaram, chefes de cartório, no sentido de ir em busca do eleitor, disponibilizar nossos serviços no local onde está nosso eleitorado. Isso será contínuo na Justiça Eleitoral. Depois que passar novembro, nós retornamos o atendimento ao eleitorado, né, e ao cadastro do eleitor. E nós iremos já fazer programações. O censo está aí. Esse ano o censo está acontecendo. É muito bom, porque saberemos exatamente em cada município o número de habitantes. Tudo para nós está convergindo para que nós possamos fazer um grande planejamento já para o nosso retorno no próximo ano, porque a Justiça Eleitoral, ela não para. Ela, na verdade, uma das atribuições é realizar as eleições, mas ela tem outras atribuições que são importantes à população do Pará ter conhecimento. Nós tentamos divulgar várias ações que a Justiça Eleitoral e cada zona eleitoral, com a responsabilidade da juiz ou juiz eleitoral, realizam. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM ou está acompanhando a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, que, por sinal, tem muita manifestação aqui dos nossos seguidores no YouTube, Ivanildo Pessoa, Elielton, José Erlon, tem o Marcos Ribeiro, pessoal da Rede TV Pará, lá em Bragança, obrigado pela audiência, todo mundo aqui participando, Fábio Santos,
Marcos Pinheiro, Priscila Mouzinho, Pâmela Carneiro. Temos uma audiência muito boa aqui no nosso canal no YouTube. Desembargadora, com relação a um acordo que foi assinado, é uma cooperação, né, entre o TRE, entre o MP, a OAB, a CNBB, para o combate aí, né, a compra de voto, né, as fraudes eleitorais. Infelizmente, eu fiz uma análise no sábado passado, que nós teremos uma das eleições mais difíceis do nosso país. Tanto na esfera federal quanto estadual, nós temos aí um cenário muito complicado. E nós temos o dever e o papel aqui da Rádio Princesa de combater a compra de voto. Nós precisamos denunciar, porque quem tem trabalho, quem fez o seu dever de casa, o povo renova a carteira de trabalho. Aqueles que não fizeram nada pelo povo, a gente sabe que o povo demite. Então, eles são servidores, são representantes do povo. O povo coloca, o povo tira. E, infelizmente, há aqueles que querem burlar o sistema, saindo na frente, comprando voto. Denúncia. Onde fazer, como vai ser o papel do judiciário, juntamente com a OAB, com a CNBB, nesse pleito eleitoral. Fico muito feliz, viu, Paulo, de você ter com clareza e passar a seus ouvintes a necessidade de que nós possamos acompanhar a vida pública daqueles que elegemos ou daquelas que elegemos. Isso é importante. Nós somos os contribuintes. Nós, na verdade, que mantemos, somos mantenedores, eu diria, de todas essas políticas públicas que são definidas por esses nossos e nossas representantes. Então, é importante esse acompanhamento da vida pública daquele que eu escolho, ou daquela que eu escolho. Bem, canal, sempre existiu o Pardal. O Pardal é pelo nosso site, e você tem acesso ao Pardal e pode fazer qualquer tipo de denúncia. Mas agora temos um outro instrumento para a sociedade realizar denúncias, que é o Disque Denúncia. O nosso Disque Denúncia foi uma parceria aqui que realizamos com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados e CNBB. Eles têm voluntários que estão em uma sala no Tribunal Regional Eleitoral e estão recebendo não só via virtual, né, pelo nosso site, mas também estarão pelo telefone. Imediatamente coletam as informações, as pessoas que forem denunciar têm que nos dar pelo menos indícios daquilo que estão nos denunciando. O que quer dizer indícios? Nos informar por onde devemos começar, porque senão ficamos tateando como cegos. E faz com que nós realizaremos uma triagem e encaminharemos, por exemplo, se for em Belém, para o Lauro, né? Se for lá na zona do Cristiano, encaminhamos para o doutor Cristiano ou doutor Lauro. E eles adotarão as medidas se for a questão do poder de polícia de algo que esteja acontecendo. Se for algo que aconteça na internet, e nós sabemos que alguns abusos poderão vir a ocorrer no mundo virtual, quem realiza isso já são 3 juízes que foram designados pela Corte Eleitoral para ficar com a propaganda eleitoral só na internet. Então, esses 3 magistrados que estão lá responsáveis por isso receberão essa denúncia. E se você me permite, Paulo, aqui eu anunciar a suas ouvintes, seus ouvintes, o número do nosso Disque Denúncia. O número é o seguinte: 0800 346 8460. 0800 346 8460. Por esse número você é atendido, por esse número você receberá toda a nossa atenção e poderá fazer a denúncia. A sociedade precisa usar os instrumentos que nós estamos disponibilizando e participar para fiscalizar uma eleição que seja sadia para todos, que seja séria, mas principalmente que cada
representante que queira dispor seu nome para nos representar, apresente sim seu plano de trabalho, porque é isso que nós queremos saber, o que é que eles ou elas vão fazer por nós contribuintes que vamos elegê-las ou elegê-los. Muito bem, são 10 horas e 56 minutos, nós já estamos com o tempo estourado da presidente, mas eu vou passar só mais umas informações aqui para os nossos ouvintes. O Tenente Carmona está dando aqui os parabéns pelo programa, alto nível do programa. Muito obrigado, Tenente Carmona. Vou passar aqui uns números que eu acho que é pertinente para o momento, antes de fazer a última pergunta e deixar as considerações finais para a nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, e sobre o número da denúncia, todos os sábados eu tenho compromisso com o TRE de divulgar aqui o 0800 34 68 460 para denúncia. Todos os sábados vamos colocar na telinha, fazer esse papel social aqui da rádio, de nós divulgarmos. Bom, um alerta para os nossos eleitores. Aqui é uma proposta de relembrança do Dr. Júdice, que é advogado, está acompanhando o nosso programa. Para você que quer fazer a mudança nas urnas, trocar ou renovar a carteira de trabalho do seu representante, vamos aqui a uns números que é preocupante. Nós aumentamos no estado do Pará o número de eleitores, mas para isso você tem que ir às urnas, fazer o seu papel de cidadão e votar. Porque os números da eleição passada são um absurdo, entre número de brancos, nulos, abstenções. No primeiro turno, no geral, no país inteiro foram 40.254.406 eleitores que não votaram, se abstiveram ou votaram em branco, ou anularam o voto. No segundo turno, o número é mais preocupante ainda. 42.466.402 eleitores deixaram de comparecer às urnas, votaram em branco ou se abstiveram. Para quem quer mudança, tem que sair da cadeira, da zona de conforto e votar. É um absurdo. No estado do Pará, no primeiro turno, abstenção, nulo, brancos ou inválidos, né? 1.609.113 eleitores tiveram essa grande irresponsabilidade de não comparecer às urnas. No segundo turno, aumentou mais ainda. Total, 1.766.274. Pessoal, ficar em rodinha, esquina de casa, reclamando do preço do feijão, do arroz, da farinha, e você não tem a grande oportunidade no dia 2 de outubro e não comparece às urnas, não dá para ficar falando depois na esquina. Ou você exerce o seu papel, vai lá e muda, ou realmente fica em casa. Bom, presidente, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, teremos reforço do Exército em alguma cidade específica do Pará e gostaria de deixar esses minutinhos finais para as suas considerações finais aqui no nosso programa. Paulo, eu fico impressionada com o jornalismo que você pratica, realmente de conscientização, dizendo a nossa eleitora e nosso eleitor a importância que tem de se dirigir à nossa sessão eleitoral e votar, escolher a sua representante e seu representante. Eu ouvi de um eleitor, mas eu votei e não gostei depois da atuação de quem eu escolhi. É isso mesmo. Nós vamos escolher diante do conhecimento que temos do papel dessa pessoa. E se for o caso, daqui a 4 anos, reavaliamos o nosso voto. O importante é votar. E ir à urna para votar branco e nulo não é bom, porque você, na verdade, depois não pode, de alguma forma, vir a fazer qualquer comentário com aqueles que foram escolhidos, porque você não participou desse processo. Mas o mais importante, Paulo, e eu peço que você sempre reforce, é que o fato de eu escolher o meu representante e a minha representante e não ser aquele escolhido pela maioria, não deve me trazer qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de mal-estar. A democracia é isso. A democracia é os nossos representantes ou nossas representantes serem escolhidos pela maioria. E nós temos que respeitar
a voz da maioria. Isso é importante, se você puder me ajudar, sempre reforçando isso, é bom. Mas, sim, teremos reforço de segurança, não só das Forças Armadas, mas das Forças de Segurança de forma geral. Nós tivemos informações de cada zona eleitoral sobre essa necessidade. Estamos, eu diria, um colegiado, né, com Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran, Corpo de Bombeiros, enfim, todos aqueles que exercem algum papel, que venham a contribuir com a segurança, com a nossa segurança, né? Contribuem com a nossa segurança e venham a contribuir ainda mais no dia da eleição, estão conosco. A eleição, ela será tranquila, como sempre foi todas as eleições. A polarização política, que às vezes é muito levada por a mídia, eu diria eleitor, não fique preocupada, a política é isso, a política nós temos pessoas com ideias divergentes, isso é natural da política. O importante é que você compareça e escolha ela ou ele que você desejar, lembrando a importância que tem o seu voto e lembrando a importância que tem depois de acompanhar, caso aquela ou aquele que você escolheu seja o mais votado ou a mais votada, a vida pública dessa pessoa. Paulo? Então, vou continuar falando, Paulo. Posso? Pode continuar. Eu tiro a palavra logo do Cristiano e o Lauro aqui. Da expectativa. Pode falar. Chefe, o que a senhora disse aí é o que eu tenho batido sempre aí, o pessoal reclama demais. Na eleição aqui do Pará é um dos exemplos que nós temos. A diferença foi aparentemente de 20 mil votos e nós tivemos uma abstinência de quase 200 mil. Então, quem decidiu efetivamente foi quem não foi votar. O pessoal aproveitou, achou que era feriado, foi embora daqui e aí depois fica reclamando. Como a senhora disse aí, o Paulo disse, em grupos de WhatsApp, esse negócio fica questionando, mas não foi votar, simplesmente se absteve, faz parte dessa isenção que fica reclamando posteriormente. Então, como a senhora diz aqui, a gente sempre bate aqui nos programas, para que você tenha pelo menos a hombridade de poder reclamar, vá lá votar, escolha seu candidato e cobre. E não se abstenha, vá lá para, aqui no Pará pelo menos, vá lá para Salinas, vá para Mosqueiro, vá para algum outro local, não vote e depois fique questionando, fique reclamando das coisas, se está bom, se está ruim, se tem buraco na rua, se não tem iluminação. Vá votar, exerça o seu direito, é só um dia, a cada 2 anos você escolhe seus representantes aí. Então isso é importante, que as pessoas tenham essa consciência e participem sempre da eleição e depois cobrem dos seus candidatos. Se tiver ruim, cobre do Ministério Público, cobre da polícia, cobre de todo mundo para apurar qualquer irregularidade. A justiça sempre vai estar à disposição para resolver essas questões que chegarem na gente aí. Então, é importante que a pessoa exerça o seu direito sempre. A senhora está sempre com razão, tem capilarizado cada vez mais aí o acesso. Hoje em dia, a gente tem urnas eletrônicas em locais que a gente nem imaginava, no meio da floresta, em pequenos rios que o eleitor tem dificuldade, a justiça eleitoral está chegando, estamos levando urnas vão de helicóptero às vezes, não voltam, e assim, a gente tem tentado abranger o máximo possível, aí o pessoal falta no dia, é triste para nós aí que desenvolvemos esse serviço, então eu sempre conclamo a população, vamos votar, vamos exercer o direito. É um gasto muito grande para que você falte. É isso mesmo. É importante dizer que a eleição acontece com o dinheiro do contribuinte. Nós todos pagamos pela eleição. Então, nós temos que zelar por essa eleição, muito bem dito, Cristiano. Temos que zelar por essa eleição para que ela aconteça de forma efetiva e que as pessoas
realmente sejam eleitas com a nossa convicção de que são, naquele momento, as melhores ou os melhores para serem escolhidos. Então, nós estamos em aldeia indígena, estamos em todos os lugares, Paulo. Entendi. Doutor Lauro, o senhor como decano do programa, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações, porque nós temos já que liberar a doutora... Tá certo. A Renata está cobrando que a gente... Paulo, fique à vontade, Paulo, porque eu, quando começo a falar desse assunto, eu já fico feliz. Vou logo lhe avisando. A assessoria de comunicação do TRE, a Renata já está cobrando aqui o encerramento. Por mim, eu ficava o programa todo. Muito bem. Doutor Lauro. As minhas considerações, assim, que eu vou fazer, certamente a desembargadora sabe muito bem, presidindo uma instituição dessa, em situações como essa, o trabalho que dá. O Cristiano falou que que o eleitor tem apenas um dia para ir lá, se arruma, toma o seu banhozinho, vai lá, às vezes não tem ninguém na fila, vota logo e retorna para casa. E eu tenho falado em outras ocasiões, eu repito agora, não se sabe, não se tem a noção que para que o cidadão exerça esse dever e esse direito, uma máquina toda, ela é voltada para esse momento. E meses antes, são trabalhos árduos, são muitos trabalhos, são muitas rotinas, são muitas deliberações a serem tomadas, problemas que surgem, conserta aqui, ajeita ali, reuniões, treinamentos, convocação de mesários. Então, é um aparato muito grande. E aqui vai, assim, esse apelo de reconhecimento e de homenagem, não apenas aos magistrados, todos eles com a dedicação, com a honestidade, nada de preguiça, arregaçar as mangas e trabalho, mas principalmente, viu, Excelência, aí na sua pessoa, eu cumprimento e homenageio todos os servidores, toda a assessoria, os servidores, os chefes de cartório. Eu sempre, diariamente, saía do fórum, ia para o cartório eleitoral, para ver como é que estão trabalhando, ter esse cuidado. E assim, eu de coração estou colocando aqui essa homenagem a todos os chefes de cartório, todos os servidores, e nós sabemos que dão sangue, né, que dão a vida para esse momento tão belo que é esse exercício da democracia, da cidadania, e os servidores, eles se dedicam muito, trabalham demais, e é esse o reconhecimento que eu faço, como tenho sido juiz eleitoral por longos anos, e eu tenho acompanhado esse trabalho deles. Eu só queria fazer esse registro, todos eles que recebem essa orientação sempre magnânime de Sua Excelência aí, mas fica aqui esse registro, viu, Zidane, a todos os ouvintes, a minha homenagem a todo esse pessoal que possibilita esse momento tão importante. Desembargadora, para nós da Rádio Princesa FM é uma honra recebê-la. Nós temos esse quadro de Direitos e Deveres, esse momento eleições de 2022, ele é formado pelo Dr. Lauro e pelo Dr. Cristiano. O Dr. Lauro já está há quase 8 anos na rádio com a gente, dentro do programa Bastidores do Poder, no quadro Direitos e Deveres. Desde a rádio educativa, viemos aqui para a Rádio Princesa, que é a maior rádio da região nordeste do estado do Pará, chegando aí a 60 municípios. Doutor Cristiano entrou também lá na rádio educativa, permaneceu aqui e a gente faz um bate-papo que é um dos quadros mais ouvidos, tanto que tem muito comentário no meu WhatsApp que não dá para eu ler, tem comentário aqui no YouTube e sempre engrandece. Eu costumo dizer que não é um quadro de direitos e deveres, é um quadro de utilidade pública, que a gente traz muitos assuntos que é de interesse geral. Então, para nós, em nome do nosso diretor Branco Nicodemos, recebê-la aqui pela segunda vez no nosso programa é uma honra muito grande. Mas eu tenho que encerrar com a senhora que a Renata está pedindo aqui. Se eu sei que a senhora tem compromisso, eu tenho que honrar aqui com a assessoria de imprensa. Desembargadora, muito obrigado pela sua participação. Paulo, muito obrigada por esse espaço. Quero dizer que eu estou à disposição. Quem sabe voltamos antes das eleições, eu gostaria de retornar, porque é importante para nós aqui, nós três, falarmos para a população da tranquilidade
né, e como será uma eleição muito importante para o país, para o Estado, né, porque são as eleições que nós vamos lá, votamos e escolhemos pessoas que vão decidir políticas públicas para o nosso bem. Quero aqui cumprimentar meus colegas, o Lauro, bom te ver, né? Muito, muito bom vê-lo. Agradecer em nome das servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, são dedicados, comprometidos. É importante que a população saiba disso e quanto eles trabalham com antecedência, como você falou, na organização. O que movimenta para que se realize uma eleição, nós vamos dar uma divulgação sobre isso à população, porque eu acho que é importante a população saber. E ao Cristiano, doutor Cristiano aqui, é sempre bom conversar com ele. Ontem tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias. Então, é muito bom tê-los comigo, né? Ou eu estar com vocês. Qualquer um. É muito bom. Muito bom mesmo, viu, Paulo? É muito bom. Eu tenho orgulho do judiciário paraense. Orgulho dos meus colegas e das minhas colegas, tá? Que vão para locais de difícil acesso e realizam a justiça naqueles lugares que muitas vezes tem ausência de políticas públicas, mas nós estamos lá. Paulo, e aqui me permita falar para as cidadãs e cidadãos de Capanema. À vontade. Eu sou cidadã de Capanema. Deixo um abraço apertado para todas e todos, e para você principalmente, Paulo. Muito obrigado, e toda a Rádio Princesa, obrigado. Desembargadora, a senhora sabe que desde quando eu comecei a entrevistar os presidentes do TRE, o saudoso desembargador Marodi foi uma pessoa muito acessível e a senhora é muito acessível. Está feito o convite. A hora que a senhora quiser, é só você falar com a Renata entra em contato e a gente traz pautas agora pelo período eleitoral. Para nós é muita honra. Bom final de semana, desembargadora. E bom trabalho. Bom final de semana para todas e todos seus ouvintes e para meus colegas aí. Para você, Paulo, um abraço. Obrigado. Tá aí, ó, nós tivemos a participação. Aí, o doutor Cristiano que tem que cumprir as metas, né? Cumprir as metas, já que você saiu do ar, vamos cumprir as metas que são determinadas. A gente continua com bate-papo ou chama o intervalo? O senhor que sabe. Pô, a mim pode continuar. Pode continuar. O Lauro já chegou de férias mesmo. Tá tranquilo. Ó, eu trouxe uma canequinha especial para o nosso programa. Todo mundo aí com caneca de programa, eu trouxe uma caneca especial para o nosso bate-papo. Bom, é o seguinte, nós temos aqui de bate-papo, são 11 horas e 14 minutos. O STJ declara a ilegalidade de revista pessoal feita sem justa causa. Temos aí o Coronel Carmona, Tenente Coronel Carmona, que está sintonizado na Rádio Princesa, juntamente aí com o Bel Pontes, lá em Cachoeira do Piriá, Mariane Pedrosa, aqui em Capanema. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser feita diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação, objetos de falsificação ou necessários à prova de infração. Traduzido em miúdos, doutor Cristiano, então quer dizer que não pode mais fazer revista? Só se for realmente uma coisa assim muito suspeita para chegar lá e revistar o cidadão? Não, Paulo, não é isso aí que significa. O que é que acontece? Antigamente, nas ocorrências policiais, você tinha a informação de que a revista foi realizada e fundada suspeita. A pessoa tinha fundada suspeita. Sim, mas qual era essa fundada suspeita? Ela não existia. Então, isso veio causando uma nulidade aí dos processos, com absolvições, com concessões de liberdade, porque simplesmente você não sabe o que é fundada suspeita. A fundada suspeita você olhou, o cara está com volume na cintura, aparenta ser uma arma, o cara correu quando a gente foi abordar, o cara tem alguma coisa, o cara está num local ali
que é conhecido por venda de drogas, alguma coisa assim, está com um volume diferente no bolso, tem uma movimentação na casa dele. Então, assim, o que faltava efetivamente era dizer qual era a suspeita que a polícia teve para abordar. Agora, esse tipo de revista em que você chega num local e manda todo mundo se levantar, todo mundo encostar na parede, e revista todo mundo para ver se alguém está armado, alguma coisa, isso nunca foi permitido. Isso acontece, ou sempre aconteceu, mas efetivamente não era permitido que você, digamos, chegasse num bar, você chegava num bar aí, geralmente da periferia, e pedia para todo mundo se levantar, porque a polícia ia revistar todo mundo. Você não tem suspeita de todo mundo estar armado, ou todo mundo está com droga, ou todo mundo... Você aborda um carro aleatoriamente e pede para todo mundo descer do carro para ser revistado. Você não tem um motivo efetivo. Só porque ele está passando a noite ali, não é um fundado suspeito. Nós já tivemos algumas oportunidades de decidir sobre esses fatos aí, dessas suspeitas. E, geralmente, quando o processo ele instrui, a gente vai ouvir os policiais para saber, efetivamente, qual foi a suspeita que ele teve. Porque, simplesmente, esse termo de fundada suspeita, ele não significa absolutamente nada. Então, a gente sempre pergunta, quando o processo chega nessa fase? Porque, muitas vezes, nem chega. Então, a gente vai perguntar assim, você teve uma fundada suspeita, mas qual foi a fundada suspeita? Ele estava armado? Ele não estava armado? Qual era a situação que lhe fez acreditar que ele pudesse ser revistado, que ele pudesse estar praticando algum crime? Aí o policial vai explicar o que aconteceu. Mas essa explicação nunca vinha nos processos. E aí, a partir do momento que várias prisões foram sendo revogadas em razão dessa falta de informação, muitas vezes, houve uma modificação. A polícia está modificando hoje em dia o próprio depoimento lá, informando qual foi a suspeita que teve para poder chegar e entender que aquela pessoa efetivamente estaria cometendo um crime e pode ser abordada. Doutor Lauro, gostaria de fazer um comentário? Sim, assim... Primeiro, no aspecto realmente legislativo mesmo, como o Cristiano falou, reforçando o que ele falou, nós temos o Código de Processo Penal que estabelece alguns critérios e regras para a atuação da polícia, a atuação do juiz, a atuação do Ministério Público. E essa questão de busca, que inclusive se divide em busca domiciliar, é aquilo que a gente vê na televisão, que foi autorizado na casa de fulano de tal, aí vai a polícia até a casa dele. E essa busca pessoal, que pode ser, que é na pessoa, né? Verificar o bolso, tudo, como é que está, se está escondendo alguma coisa. Esses dois tipos de busca. E quando fala assim também que independe de decisão, de mandado, porque antes pode ser requerido antes ao juiz esse mandado de busca. Aí é outra coisa, aí está por ordem judicial. Obviamente o juiz só vai definir se também tiver essa fundada suspeita. Mas como bem falou o Cristiano, isso sempre existiu. Esse Código de Processo Penal é de 1941. Nossa, nós estamos em 2022. E nós estamos em 2022 ainda tratando sobre isso. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A regra é clara. Está aí. Desde 1941 já constava isso, de lá para cá está vigente essa questão da fundada suspeita. E sobre a fundada suspeita, o Cristiano relatou muito bem, descreveu muito bem o que poderia ser essa fundada suspeita. Era somente essa consideração que eu queria fazer. São 11 horas e 20 minutos. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, nós estamos no programa Bastidores do Poder, agora no quadro Direitos e Deveres, conversando com os juízes Dr. Lauro Alexandrino e Dr. Cristiano Magalhães. Temos mais duas. O Supremo Tribunal, essa daqui...
Eu só queria, só um instantinho, Zildene. Sim, pode falar. Eu só queria acrescentar que o que gerou essa notícia, por exemplo, agora que é relativamente recente, né, o cidadão estava sentado lá e não tinha alguma exteriorização, algum comportamento dele que gerasse uma fundada suspeita. Mas ele foi feita a busca e foi encontrado papelotezinho de entorpecentes dentro da cueca, dentro da roupa dele. E ele, inclusive, chegou a confessar na polícia, perante a justiça e tudo, que estava com aquele papel e queria até vender. Mas só pelo fato de a abordagem, essa busca ter sido feita de forma ilegal, o que é que aconteceu? Gerou a nulidade de todo o processo e ele foi absolvido. É só mesmo para a gente ter a noção do quanto é importante seguir direitinho esses critérios legais que a lei, né, que são estipulados na lei. Pode continuar. Bom, nós temos um outro assunto. Esse assunto é muito pertinente porque teve prefeito afastado por 180 dias aqui na nossa região e eu achei essa pauta muito pertinente para o momento. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a substituição do chefe do Poder Executivo por breve período, em razão de decisão judicial, é causa legítima de inelegibilidade para um segundo mandato consecutivo. A questão é objeto de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, o tema 1299, por unanimidade. Doutor Cristiano, é um assunto que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo na nossa região de prefeito afastado. Qual a sua opinião sobre esse trâmite no Supremo Tribunal Federal? Paulo, a decisão do Supremo ela é importante porque ela vai sedimentar para todos os juízes qual é o entendimento correto aí. Hoje, na Justiça Eleitoral, nós temos aí essa questão de inelegibilidade, porque, às vezes, o vice-prefeito ou, às vezes, o presidente da Câmara, ele assume, digamos, por razões aí judiciais, ao afastamento do prefeito, às vezes o vice-prefeito também não pode assumir, presidente da Câmara, e logo em seguida, digamos assim, o prefeito retorna ao cargo. Esse pequeno prazo que ele assumiu, se causaria uma inelegibilidade ou não para o candidato tentar assumir a cadeira mesmo como efetivo. Como eu disse, no último pleito de prefeitos, nós tivemos muitos casos assim, muita discussão no TRE. O que é que o TRE e o TSE em si têm entendido? Independente do tempo que ele assumiu, ou se foi em decorrência de decisão judicial ou não, se ele assumiu, logo em seguida ele foi eleito e cumpriu o mandato dele. Ele não tem mais a permissão de um novo mandato, porque seria o terceiro mandato dele. Esse é o entendimento atual do TSE. Então, digamos, o prefeito que assumiu interinamente e logo em seguida foi eleito, já contou como se fossem dois exercícios de cargo de prefeito. Então, ele ficaria impedido ao terceiro mandato. O TSE, inúmeras decisões, são muitas decisões, tem entendido dessa forma. Independente do motivo que fez com que a pessoa assumisse, é considerado como já tendo exercido um cargo de prefeito. Se ele for reeleito, ele não pode ir para o terceiro mandato. O Supremo agora entendeu que isso é uma causa de repercussão geral, ou seja, existe muito questionamento sobre isso, muitos processos, e eles vão pegar essa matéria e decidir de uma vez só para que surta efeito para todos os processos e para todas as situações futuras. Então, nós temos casos aí que, digamos, se mantiver a decisão que o TSE entende que seria um terceiro mandato, os prefeitos não poderão concorrer
novamente, apesar de ter cumprido um pequeno espaço de tempo devido a um afastamento do prefeito anterior. Caso o TSE entenda, o Supremo entenda que esse afastamento por decisão judicial não pode ser considerado como um efetivo mandato, e sim só como, digamos, um mandato tampão, aí o prefeito que foi eleito logo em seguida vai poder concorrer novamente e aí considerar como sendo apenas uma segunda eleição. Entendi. É um caso muito interessante, Paulo. Antes de eu passar a palavra para o doutor Lauro, eu quero abrir uma aspas para um comentário do Tenente Coronel Carmona, que foi comandante do 11º Batalhão aqui de Capanema, que comanda mais de 8 cidades aqui em volta a Capanema, sobre a questão da abordagem. Abre aspas. Esses esclarecimentos sobre a infundada suspeita foram excelentes. Infelizmente, esse tipo de informação só chega para a tropa enviesado por meio de conversas informais e redes sociais. Fecha aspas. Então, a participação dos nossos ouvintes aqui, das autoridades locais, está em peso aqui no nosso programa. Doutor Lauro, o senhor poderia comentar sobre... Paulo, sim, pode falar, sim, doutor. Paulo, antes de passar para o nosso decano, o Carmona falou isso porque ele é meu amigo. Conheço o Carmona há muito tempo. O Carmona é meu amigo, ele sabe aí do nosso trabalho. O Carmona é um excelente profissional, trabalhou no Tribunal de Justiça. Eu tenho ele como o mais elevado aí, oficial da Polícia Militar. Tenho o meu respeito, é um cara muito bacana mesmo, é um cara educado, é um cara tranquilo, é um cara que representa muito bem a Polícia Militar do Estado do Pará. Carmona, um abraço para você aí, amigo, se estiver ouvindo, pode contar sempre com a gente aí, viu? Ele está ouvindo, está ligado aqui. Doutor Lauro, você poderia complementar as informações do doutor Cristiano? Muito bem. Essa questão justamente da proibição desse terceiro mandato, né, a história primeiro tem uma história que diz respeito a uma interpretação da disposição realmente da Constituição Federal que veda esse terceiro mandato. A primeira discussão surge que antes não era permitida a reeleição. Então, foi uma emenda constitucional de 1997, emenda constitucional número 16, que alterou esse parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, justamente permitindo essa reeleição. É publicado no Diário Oficial da Câmara também, os debates entre os parlamentares sobre isso, sobre essas mudanças na Constituição, e principalmente sobre a questão da reeleição. Então, são vários motivos. Obviamente, só queria deixar claro que o processo está para ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A rigor, nós não podemos tratar de assuntos nesse sentido, dizer é certo ou errado, deve ser assim, deve ser desse jeito. Não, o Supremo vai decidir. Obviamente, a gente pode somente ver que está em questão aí apenas realmente questão de interpretação do alcance da norma constitucional. Porque aí, se essa interpretação vai ser uma interpretação puramente literal do que está escrito, quando diz que poderá ser reeleito para um único período subsequente, aqui não diz se teve exercício efetivo. Na situação que gerou esse incidente aí de repercussão geral, realmente houve uma ação de improbidade. Foi reeleito, o gestor foi reeleito, e nesse segundo mandato teve essa ação de improbidade e ele foi afastado. Só que ele conseguiu êxito na ação, mas já no finalzinho do exercício. Ou seja, passou um longo tempo sem exercer efetivamente esse segundo mandato. Então vai se discutir se realmente o alcance da norma constitucional é apenas nessa questão literal, porque ele foi reeleito, pronto. Ou se é pelo aspecto, pelo critério de interpretação da teleologia, da finalidade da norma. Qual é a finalidade da norma?
não permitir que, pela terceira vez, haja aquele continuismo, o profissional da política, o profissional, não. Então, assim, nesse aspecto que realmente eu estou muito curioso e vamos esperar. Eu acredito que a gente pode divulgar, viu, Zildene? Assim que tiver essa decisão do Supremo, poderemos retomar esse assunto para ver qual foi o direcionamento adotado também pelo Tribunal Federal. Bom, são 11 horas e 31 minutos. Antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo, eu quero deixar uma sugestão de pauta. Depois, lá no nosso grupo, os dias se pode ou não pode, porque não vai dar tempo mesmo. Eu tenho mais uma entrevista. Mas a sugestão de pauta eu quero deixar no ar. Eu deixei no grupo, mas ninguém comentou. Que é a questão de pedintes, pessoas, moradores de rua, que vêm de outras cidades migrando para aqueles municípios de maior porte. Eu tenho como exemplo a cidade de Gramado. Lá você não encontra pedinte, você não encontra sem teto, pessoal de rua, porque a prefeitura tem da política a seguinte: ela conversa com o cidadão que está chegando na cidade, aquele pedinte, pergunta de onde ele dá a passagem e manda embora para casa. E aí tem a influência dos próprios familiares, que às vezes manda aquela pessoa para aquela cidade, ou não está sabendo por onde anda. A gente tem que saber se essas pessoas são cadastradas. É um assunto polêmico? É polêmico. Mas o Ministério Público está discutindo isso em algumas cidades. Se os gestores são obrigados a receber essas pessoas de fora, acolhê-las ou mandar para o seu destino de origem. É uma sugestão de pauta que eu deixo. Pronto. É um tema que a gente certo. pode discutir para o próximo. O senhor topa, doutor Cristiano? Sim, eu acho que é interessante isso bem. aí. Interessante. Eu acho que tinha uma governadora daqui de perto que fazia isso, só que não era através de convencimento. Pegava uma van, enchia de gente. Rapaz, já vai esgotar o assunto, rapaz. Não podemos discutir. Isso daqui foi uma sugestão de pauta do meu colega daqui da rádio, o Anderson Oliveira, que trouxe ontem no WhatsApp. Eu disse, vou colocar no grupo. Como ninguém se manifestou, legal. Achei uma pauta excelente, vai repercutir, e a gente já deixa engatada para o próximo, sabe? Tá bom? Tá certo. Paulo, no próximo programa, a gente também pode discutir essa proibição aí do CNJ de juiz ficar metendo pau aí na justiça eleitoral, desacreditando a justiça eleitoral. Eu até vi isso aqui. Só para pegar o gancho e informar para todo mundo aí, eu vi um comentário aí. Não se trata efetivamente de uma censura. Nós somos proibidos efetivamente de exercer atividade político-partidária. Então, quando a gente fica apoiando ou não, ou desacreditando a justiça eleitoral, seguindo o entendimento de algum candidato ou não, isso é proibido já, independente de ser juiz eleitoral ou não. Eu não encaro isso como uma censura, eu encaro isso como uma regulamentação do que já está. Essa caneca do Paulo aí. Gostou? Gostei. Falei que ele ia comentar, o Eichmann. Eu disse pro Eichmann que ele ia comentar. Gostou da caneca? É o cara do filme, né? É do It? É o It? O It, né? É o It. Lá. Então, isso não se trata muito de uma censura, é uma regulamentação de uma norma que já existe para o juiz de evitar questões político-partidárias e desacreditar. Eu vou desacreditar o próprio sistema que eu trabalho, fica meio complexo aí. Então, o CNJ baixou essa regulamentação. Eu não vejo, como eu disse, muito como uma censura prévia sobre direito de expressão. Eu posso me expressar de qualquer forma, contanto que eu não desacredite, sem prova alguma, o sistema eleitoral que a gente faz parte. Nós, juízes aqui, participamos de muitos cursos, nós recebemos muita informação sobre a segurança das urnas, venho comentando aqui com vocês sobre a segurança dos trabalhos. Então, assim, nada mais justo do que a gente respeitar o órgão que a gente faz parte. Tá bom. Doutor Lauro, bom final de semana, obrigado pela sua participação. Já temos tema para bom o próximo final de semana sábado. a todos. Doutor Cristiano, forte abraço.